Meus óculos, boa noite a todas, a paz. Vamos iniciar a nossa reunião. Que você possa, nesse momento, se concentrar, fechar seus olhos, entregar os seus pensamentos, o seu coração para Deus. Que nesse momento a gente venha se libertar, que a gente venha tirar todos os pensamentos negativos, todos os pensamentos ruins, tudo que nos afasta da presença dele, tudo que nos afasta de estar 100% aqui nessa reunião para ouvir ele. Senhor, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, eu quero te agradecer pelo teu cuidado, eu quero te agradecer pela tua misericórdia, pelo teu renovo, Senhor. Senhor, obrigada por tudo que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer, meu Deus. Não só por mim, mas por todas, Pai. Cada uma, meu Pai, que aqui está e aquelas que ainda estão por vir, Senhor. Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos tocar, Pai, com a tua palavra, nos testemunhos. Senhor, nos usa como instrumento do Senhor, nos capacita, nos renova. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração, Pai. Que a gente possa estar disposto a te ouvir, a te sentir. Senhor, eu te agradeço, Pai, te agradeço por essa oportunidade, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pelo meu trabalho, pelo alimento, pelos momentos, Pai, que eu tenho vivido, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. Senhor, obrigada por tudo. Perdão, Pai, perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Senhor, que essa noite venha ser uma noite abençoada, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Senhor, eu entrego, Pai, a vida, meu Pai, da Tânia, Senhor, da pastora Tânia, que o Senhor vá de encontro com ela, que o Senhor renove ela neste momento, Pai. Eu creio que ao decorrer dessa semana, o Senhor, desde o dia que ela aceitou, o Senhor já tem falado ao coração, Pai, dela. Então, que não venha ser ela a falar, mas que venha ser o Senhor a falar através da boca da tua filha, Senhor. Senhor, continua usando ela, continua abençoando, protegendo ela, o lar dela, o ministério, Pai, o trabalho, a saúde, a família, os amigos, Pai, que é onde ela pisar, as pessoas venham sentir a tua presença, que é onde ela pisar, as pessoas venham te sentir, Pai, que ela venha, Pai, ganhar vidas para ti, que ela venha curar os enfermos, Pai, que ela venha ajudar outras pessoas, Senhor. Senhor, usa ela como instrumento do Senhor, Pai. Que não seja ela, meu Pai, mas que seja o Senhor usando, Pai, a vida dela, Pai. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida da tua filha, Senhor, que se colocou, Pai, se colocou à disposição para falar da tua palavra, Pai, para pregar, Senhor, para edificar os nossos corações, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida dela, te agradeço pela vida de cada uma que aqui está, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, Pai, tirando, Pai, todos os pensamentos ruins, negativos, Pai, tudo que não provém de ti que caia por terra, Pai, na noite de hoje, Senhor. Senhor, fala conosco nesta noite, Pai. Senhor, nos abençoa, Pai, com a tua presença, nos enche de ti, Pai, que nós possamos sair daqui cheias, cheias do teu Espírito, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora, a palavra é sua, fique à vontade. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eu agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Daquela vez eu vim, contei meu testemunho, dessa vez eu vim para trazer uma palavra, né, de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que falar, né, para essas mulheres e outras mulheres que vão ouvir depois, né, que fica disponível o programa. E o Senhor tocava no meu coração para falar sobre família. E é um assunto tão forte, tão sério, né? E tão necessário. E eu agradeço muito de coração por poder Deus ter me dado esse privilégio de falar e ainda tocar no meu coração sobre um assunto tão maravilhoso, né? Eu quero abrir em Ruth, né? E eu pensei em falar em relutei para falar sobre outra coisa e não briguei bastante comigo mesmo, mas nunca falei sobre Ruth, nunca. Fiquei pensando, meu Deus, uma coisa tão linda, importante, né, que aconteceu. Então, as mulheres que tiverem, com certeza tem a Bíblia, eu vou só 4 capítulos, né, Ruth, mas
Eu vou ler só o versículo 1 e o 14. Aí depois eu vou contar só a história. Eu fiz até um resumo aqui, que eu não sou boba, né, de confiar na minha memória. E vou falar o que Deus tocar no meu coração aqui, primeiramente para mim, né, que também sou família, sou mulher, e quero pegar esse exemplo aqui para a minha vida, né? Ruth 1:14 diz assim, olha, então, de novo, é uma história tão conhecida, né, que quando a gente fala para crentes, e principalmente nós, as mulheres, parece que a gente sabe essa história de cor, assim, mas realmente quando você começa a ler ela, de fato meditar, você vai ver que daqui a pouco você descobre que ela representa um tipo de uma igreja, né? E que o Boaz é o tipo de Cristo. Então é uma coisa bem mais forte do que a gente imagina. Cada dia que você lê a Bíblia, cada dia mais, você descobre que você precisa realmente ler para você entender, descobrir alguns segredos. Diz assim, então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, né? Com um beijo, aquela nora se despediu e nunca mais ninguém falou dela na história, né? Ela, como é que diz? Ela foi embora porque ela tinha a escolha dela. E Ruth disse, eu não vou. Então, essa é uma história que começa com muita fome, morte, dor, viuvez, desobediência, porque o marido de Noemi, Elimeleque, saiu da sua terra sem permissão, sem conversar com Deus, né? É uma história que realmente é uma história de lealdade, que moveu a mão de Deus, né? E que mudou a sorte daquela família. Uma família que começa no capítulo 1, destruída, passando necessidades por causa daquela fome no país, né? A Belém estava com falta de pão, né? Sendo que o nome dela significa terra do pão. E ele partiu com seus 2 filhos, Malom e Quilion. O Malom significa fraqueza. Olha com que as meninas se casaram. Com os meninos com significado, olha o nome dos meninos. Malom significando fraqueza, Quilion significando falho ou aniquilação. E Noemi, esses 3 personagens são os principais. Quem? Noemi, Ruth e Boaz. Noemi saiu dali acompanhando seu esposo, foi para aquele lugar que eram os inimigos principais do Israel, né? De Israel. E significa a terra de Moab, significa a terra do pecado. E foi para lá. Ele foi tentar melhorar, procurar pão, recursos, né, para a família. E acabou morrendo naquele lugar. É uma história que fala muito de Ruth, mas é uma história que a gente pensa assim, devia também eu ter um espaço aqui para falar de Noemi, a amargura daquela mulher realmente, né? Ela saiu com seu esposo, perdeu o esposo, 10 anos depois perdeu seus filhos, eles se casaram com mulheres que não eram da linhagem de Israel, né? Casaram com mulheres moabitas, que não acreditavam no Deus deles. Então, é uma história maravilhosa, uma história que me faz também lembrar de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque é uma história que começa com todas essas coisas horríveis, mas que termina com uma restauração. E é uma história linda, né? Eu não tinha ainda, assim, eu já ouvi, eu já fui uma vez no encontro de mulheres e várias pregações, só que quando a gente começa a ler, uma deixa aí, né? Quando a gente começa a ler realmente, só você e Deus e o Espírito Santo de Deus te falando, você começa a descobrir que Deus ele está realmente no comando, na direção da história da humanidade. Então, você aí, mulher, que está aí nesse grupo, Conexão Feminina, você que vai ouvir depois, Deus está no controle de tudo, por mais que pareça
que vai dar tudo errado. Olha que coisa incrível. Primeiro, as meninas eram casadas com esses meninos, a gente vai, como é que diz? Ver que é uma desobediência, não era para eles ter casado com elas, mas já que eles estavam lá, né, na terra delas, eles casaram com mulheres estranhas, né? E eu vou dizer para vocês que esse livro é um livro muito rico, é um trabalho de arte, vai, sabe, nos envolver nessa história de Noemi e Ruth, que foi uma amizade também que você pode imaginar o que levou, gente, Ruth a acompanhar Noemi. Uma coisa, ela não tinha mais nada a ver com Noemi, o filho tinha morrido, quer dizer, o esposo tinha morrido, Noemi já estava velha, não podia mais, não tinha mais noção, né, do que podia fazer por essas meninas. Aí ela resolveu, né? No capítulo 2, elas discutem como vão encontrar comida, porque elas voltaram. Noemi falou assim, eu vou voltar, eu não vou ficar aqui, porque eu tive notícias de que está melhor lá, eu vou voltar para a minha terra, eu já não tenho marido, eu já não tenho mais filhos, e vocês estão dispensadas, podem voltar para suas casas, meninas, vocês não precisam estar comigo, eu já sou velha, eu já não posso ter mais filhos para poder passar para vocês, né, essa geração. E aí é a parte que eu acho maravilhosa, que Noemi diz, eu não vou te abandonar. E aí, lendo a história de Noemi, ela conheceu o Deus. A Ruth disse, eu não vou te abandonar. Lendo a história, a Ruth conheceu o Deus de Noemi. Então, já não é mais por Noemi. Vocês entenderam que ela não podia mais voltar para aquela idolatria que o país dela era, que as crenças dela tinham. Aí ela não é mais por Noemi, agora já é pela fé dela. Eu vou, porque lá eu vou ser sepultada. Se eu morrer lá, é lá que eu vou ficar. E tem um versículo aqui que ela diz assim, ó, não me instas, é o 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, eu irei. Irei eu. Por onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali eu serei sepultada. Então, não tinha como. Ela não deixou saída para Noemi. Então, Noemi disse, então, vamos. Noemi sabia da dificuldade que era uma viúva naquele país, né? Ainda estrangeira. Então, Noemi também estava tendo aquele cuidado com a vida de Ruth. Mas Deus tinha um plano. Deus tem um plano, uma estratégia para nos dar a vitória. Deus tem um plano para nos restaurar. Deus sabe de tudo. Deus sabe do começo, do meio e do fim. A história de Noemi era uma história para ser um desastre, uma história para ter um final infeliz, uma catástrofe total. Mas Deus já está usando quem? Ruth. Quem? Uma pessoa que era outrora pagã, não tinha nada a ver com a religião dela, com o Deus de Israel, mas é ela que Deus vai usar para restaurar a família de Noemi. E eu fico assim impressionada, e a palavra de Deus já liberada para mim e para a tua vida é que a vitória vem não pelo que você está vendo, porque muitas vezes a gente quer ver ali, mas com certeza Deus tem um projeto que vai encaminhar para ser a tua vitória. Jamais, Noemi até dispensou ela, pode ir, filha, pode ir, vai embora, filha, eu não tenho mais condições de ser mãe para te segurar, não tenho condições, não, eu estou pobre, eu não tenho mais provedor para a minha vida. Mas ela não estava sabendo o quê? Que ela estava querendo dispensar a bênção que estava prevista para o futuro dela, né? Porque essa história é uma história que vai gerar a genealogia de Cristo, do Messias. Então, queridas, Deus está na história. Deus está no controle da história. Se nós formos pensar no capítulo 2,
elas já estão discutindo como é que vai conseguir comida. Olha a providência de Deus já começando, né? Já na vida delas, as duas chegaram lá, elas encontraram com ela, as amigas de Noemi, as pessoas que conhecia ela mesmo, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o que está acontecendo comigo é uma punição. Assim era o pensamento de Noemi, e esse é o nosso pensamento quando nós estamos passando por um estreito, né? Pela prova, pelo desespero, pela enfermidade que parece que não vai ter cura, pela porta que parece que não vai ser aberta. E olha a situação dessa mulher. Ela perdeu seu marido, que era o seu provedor, abençoado. Elimeleque, ele tinha tanta confiança que ele saiu de Belém sem nem pedir orientação de Deus. Ele não queria que os filhos dele e a esposa morressem de fome naquele lugar. Então, ela perdeu os 2 filhos, que era a segurança, né, gente, da mulher, né? Era o esposo e os filhos. A mulher, naquele tempo, era só para ficar ali em casa, reproduzindo, ali tipo nos bastidores. Não tinha como, não é como hoje, que nós temos nossas profissões, nós podemos sair de casa, deixar nossos filhos numa creche, trabalhar e buscar arregaçar a manga e dizer, eu vou viver sozinha a minha vida, mas antigamente não era assim, tinha que ter um respaldo até do governo, era uma luta, e Noemi sabia disso, por isso que ela não estava nem querendo levar as filhas, as noras dela para lá, para aquele lugar. Então, olha aí, e Deus providenciou. A primeira provisão, quando elas chegaram lá, foi que Ruth chegou, e Noemi, bem no começo da colheita da cevada, né? E aí, o que acontece? A Ruth não se fez de preguiçosa, nem de, eu estou chegando, e se fez de vítima, não. O que é que ela fez? Ela correu para procurar. Chegando lá, ela conheceu o Boaz, que futuramente seria o provedor, o restaurador da família dela. E ela foi, e para a alegria dela, ele começou a observar a Ruth, né? O Boaz começou a observar a Ruth, queria saber mais sobre a história dela, pelo jeito dela trabalhar, pelo jeito dela pegar aqueles grãos, porque era liberado, né, para as pessoas que eram viúvas, e ela estava com as vestes de viúva, porque naquele tempo também tinha as vestes, não era como hoje, né? Quem morre. Não, lá era assim, é assim no país delas. Morreu, veste uma roupa que diz que você é viúva, entendeu? Que diz que você é necessitada, que diz que você perdeu seu marido, que você precisa de ajuda. Então, os agricultores daquela época liberavam para elas pegarem as migalhas, os restos. E foi isso que ela fez, ela nem ligou para isso, que ela estava sendo humilhada, não, ela já estava sendo humilhada desde lá, né? Desde lá daquela terra de Moabe, onde morreu seu marido e o seu sogro, e ela estava ali. Então, ele começou a querer saber mais sobre ela, sobre a história dela. E aí, quando descobriu que ela era a nora da Noemi, e eles eram parentes. Olha, irmãs, eu fico imaginando como que Deus quer trabalhar para nos abençoar. Muitas das vezes você fica imaginando que a tua bênção vai vir por uma porta, mas vai vir por outra, né? Boaz, ele se impressionou com a bondade, com a lealdade de Ruth, com Noemi. E até, diz a palavra, que ele orou para que Deus recompensasse pela bondade dela, né? Chegando em casa, ela contou muito feliz, contou para Noemi, né? E Noemi também ficou muito feliz, falou para ela que ele podia ser o resgatador dela, né? Acabou de, não sei lá que você está trabalhando, e a coisa foi andando, né? Foi, como é que diz, a vitória foi se materializando, né? Já estava tendo aquele fio de esperança que estava faltando na vida daquelas mulheres abandonadas. Ali, sabe, só a misericórdia de Deus. Migalhas, pegando aqueles restos, né? Por quê? Porque na prática cultural de Israel, onde se um homem da família morresse e deixasse para trás uma esposa, filho ou terra, era a responsabilidade do resgatador da família casar-se com aquela viúva, aceitar a terra e proteger aquela família, né? O chamado casamento levirato. E isso estava começando
dar aquela luz para a vida daquelas meninas que estavam passando por aquela luta, né? Já no capítulo 3, Ruth é 4 capítulos. No capítulo 3, Noemi já está querendo um plano para que Boaz consiga ver que ele é o resgatador. Então, o que é que ele faz? Ele chama Ruth, ela chama Ruth e manda ela tirar as vestes de viuvez. E o que é que o Senhor tocou no meu coração? Que muitas das vezes você tem que tirar essas vestes de luto. Para você receber a sua vitória, você tem que tirar aquela coisa que está te impedindo, aquela vestes. Noemi falou assim para ela: você tira essas roupas, veste outras, para que ele perceba que você está disponível. Eu queria que o Espírito Santo de Deus tocasse em cada uma de vocês nessa noite, para vocês entenderem uma coisa. Já pensou se essa moça, Ruth, ela não tirasse aquelas vestes? Porque não tinha maldade no olhar de Boaz. Ele nunca ia saber que ela estava disponível se ela estava vestida de viúva, a inteligência, a sabedoria da mais velha, né? Como diz a palavra, que as mais novas têm que ouvir. E uma das coisas que me impressionou em Ruth era a obediência que ela tinha à sua sogra. Ela ficou ouvindo ali a estratégia. Aí Noemi falou: olha, você tira, parar de usar essas vestes de viuvez e luto, e você agora vai dar sinais para Boaz que você está disponível. E aí ela planejou, mandou ela ir lá. Ó, no capítulo 3 diz Ruth e Boaz na eira. Quando ele estava dormindo lá, deitado, ela apareceu e deixou bem claro para ele que ele era o resgatador. Provavelmente, né, contou a história para ele da genealogia, de que ele era o parente mais próximo. Ela achava, porque depois apareceu, né, um parente mais próximo, né, lá, que era um dos parentes mais próximos, muito mais do que o Boaz, que podia também resgatar ela e ficar com ela. Só que ele, na última hora, ele não quis, e Boaz aceitou ela, sabendo da lealdade dela, sabendo da fidelidade dela, sabendo de toda a história, né, que aconteceu com ela, resgatou a serva do Deus vivo e ficou com ela e restaurou a família dela. Orientada por Noemi, eu anotei aqui, ó, Ruth vai até a fazenda, fica aos pés de Boaz, ele se surpreende e ela deixa ali suas intenções bem claras e pergunta se Boaz vai redimir a família de Noemi e se casar com ela. Eu fico assim, imaginando a alegria dela quando ele disse: amanhã eu vou te dar a resposta. Com certeza, irmãos, tem o dia da vitória para mim e para você. Tem o dia da resposta de Deus para mim e para a tua vida. Elas saíram daquele lugar. Primeiro elas estavam em Belém, mas passando necessidade. Olha a história. Depois elas mudaram para Moabe e lá foi pior. Olha como é o andamento das coisas. E lá foi pior, porque chegando lá morreu o marido dela, morreu os 2 filhos. Ela teve agora que engolir tudo aquilo e voltar de novo para aquele lugar. Imagine, com os olhares de todo mundo que conhece ela, porque se você ler a história, o pessoal foi lá dizer: é você mesma, é ela. Nossa, quantos anos tinha, né? E ela disse: não me chama mais de Noemi, não sou mais aquela mulher. Eu agora sou amarga, me chama de Mara, porque a amargura, porque eu estou sendo punida pelo meu Deus. Essa é a visão de uma pessoa que está passando a luta, mas que não vê solução. Olha para um lado, olha para o outro e não vê que a história pode terminar, pode ter uma reversão aí. Deus pode agir. A atitude de Noemi é normal, a atitude de uma pessoa que não tem muita esperança. E Boaz ainda chama ela de mulher de caráter nobre. Olha que coisa linda. Ele não se espantou.
Ele não escandalizou de ver aquela mulher chegar ali nos seus pés e contar que ela precisava, assim, de um resgate. Então, ele pede que ela espera, e aí ele vai falar com os anciões, né, daquela cidade, e o capítulo termina com elas duas se alegrando com o sim de Boaz. Olha que coisa maravilhosa. Essa história é uma história de amor, né? Uma história de amor, porque ele amou Ruth, mas ele primeiro, e eu acho que primeiro é uma história de respeito, porque ele viu nela uma coisa maravilhosa, uma lealdade que ela merecia tudo. Ele começou a dar benefícios para ela. Ele começou a deixar e falar com as pessoas, olha, libera mais grãos para ela. Ela precisa, libera. Começou a nascer no coração de Boaz um amor que ela não esperava. Ela queria só que ele restaurasse a família, casasse, porque naquela época era muito normal casar com várias mulheres, e muitas das vezes nem mantinha ali um âmbito familiar, era só para restaurar mesmo, coisa de casamento levirato, né? Só para libertar a família, libertar e resgatar os bens perdidos. Então, essa história que eu resolvi compartilhar com vocês é que no capítulo 4 tudo se encaixa. Eu acho o capítulo 4 muito melhor do que o primeiro. E até quero dizer para vocês, ler Ruth. Você que está passando por uma luta. Porque tem gente que diz assim, eu não sei se eu vou ter vitória, minha vida está muito ruim, eu não sei como vai ser o desfeito, eu não sei como vai ser o final, não tem jeito para mim. Tem gente assim, viu? Eu converso com pessoas que não acham que não tem saída. Tem pessoas aqui no meu zap que vocês nem imaginam o que elas dizem para mim sobre a vida delas. E eu tenho que encontrar palavras para despertar aquela pessoa que Deus, ele está no controle da humanidade, no controle da nossa vida pessoal, da nossa saúde, tudo. No capítulo 4, tudo se encaixa. Mas Boaz descobre que existe um membro da família mais próximo e é a pessoa legível para resgatar antes dele. E aí ele diz assim, mesmo assim eu vou lá ter a reunião para ver o que é que ele acha. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que aquele parente mais próximo, por não querer casar com ela, abriu mão e ele tomou posse daquilo ali que estava para acontecer, para pegar aquela vitória, casou com ela, adquiriu a propriedade de Noemi, casou com Ruth, e então, assim, como Ruth é leal a Noemi, agora Boaz será leal a Ruth e a Noemi. E termina com a misericórdia divina. Termina toda essa história que Deus está no controle de tudo e que é Ele quem conduz a história e nada foge do seu controle. Não existe uma coisa mais forte para mim dizer para você aqui, nessa noite, que Deus está no controle de tudo. Né? Tem gente que está tão desesperada, achando que meu final vai ser triste e tal. Mas se você continuar pensando desse jeito e não tomar posse do que Deus tem para você, conforme a palavra dele, é porque é muito fácil você ouvir uma pessoa dizendo algo que não tem nada a ver, que não tem nada registrado na palavra de Deus. É mais fácil você aceitar uma pessoa vir com uma palavra de autoajuda para você. É mais fácil você querer aceitar e dizer, é verdade, que palavras maravilhosas. Não, o que eu tenho para te dizer nessa noite é que, assim como essa história, né, você pode também ser uma Noemi, você pode estar sendo aqui uma pessoa amarga, achando que acabou para você, tá tudo destruído, é o casamento, nada tá bom, e eu não quero saber, mudou até o nome, né? Mudou até o nome. E você também pode ser uma Ruth, que diz assim, eu estou aqui só para ajudar mesmo. Eu só estou aqui, a minha vida agora é cuidar da minha sogra, é cuidar dessa pessoa, e se morrer você, serei sepultada com você. Tá vendo? As expectativas dela não era nada para a bênção que Deus deu para ela.
Mas ela resolveu acatar as ideias da sua sogra. Eu vou fazer tudo que a senhora manda, uma obediência tremenda, uma coisa linda de se ver. A história termina com essa reversão, né? Silêncio, meninos! E todas as tragédias do capítulo 1, como a morte do marido, é revertida quando Ruth se casa com Boaz e tem um filho, concedendo de volta a alegria de Noemi. Porque uma das coisas que eu não sabia era que quando Ruth teve Obed, entregou para Noemi cuidar como se ela fosse a mãe. Isso foi um presente tão grande que vocês não querem imaginar o cuidado de Deus para quem? Para Noemi, que ali restaurou tudo nela. Ela cuidando daquele bebê, foi a ama de Obed, e a alegria voltou porque ela estava com depressão. Aquilo ali não era nada menos do que uma depressão muito profunda, que ela disse assim, olha, eu vou até mudar de nome, meu nome não é mais Noemi, porque Noemi, eu disse no começo, Noemi significa agradável. Eu não sou essa pessoa que você conhece. Agora, meu nome é Mara mesmo, porque eu sou amarga. Mas quando a vitória chega, quando a bênção chega, quando a resposta de Deus é positiva para a nossa vida, que é o que Deus tem, a palavra do Senhor diz que Ele é quem sabe o pensamento. Que é um pensamento de coisas boas, para que te vá bem. Quando a bênção chegou, ela entregou para a sogra e disse, cuida dela. Você agora vai cuidar dele como se fosse seu filho, né? Deus está trabalhando nos detalhes dos acontecimentos da nossa vida, né? Quem pode tomar posse aí dessa palavra nessa noite? Toma posse, viu? Deus está trabalhando nos detalhes dos acontecimentos da nossa vida. Eles fizeram planos para o futuro. Eles estavam agora se regozijando. A depressão de Noemi caiu por terra, porque agora ela ia ter que trocar fralda, ia ter que fazer uma avó mãe. Glória a Deus. Essa palavra, ela me alegrou, né? A diferença do começo para o final dessa história é que a tragédia fez com que Ruth fosse leal a Noemi. Uma coisa que me deixa, assim, feliz. Como que uma coisa ruim vai trazer um resultado tão bom? A tragédia fez ela ser leal a Noemi e depois Boaz foi leal a ela. Olhando e achando a coisa mais linda, ver o jeito com que ela tratava aquela situação. Talvez Deus está falando com você que para Ele restaurar a tua casa, a tua família, a tua vida, talvez Ele está esperando algo desse tipo, né? Desse tipo. Faça uma coisa nova para Deus. Boaz é um tipo de Jesus. E ela, Ruth, é um tipo de igreja, da igreja. Veio restaurar. Jesus veio salvar os gentios. Coisa mais linda. E Boaz ficou com aquela menina que nem era do seu país, mas é representando Deus, Jesus, o amor, a remissão. Porque dessa mulher que nem era israelita, é quem vai sair a descendência do Messias. Tome posse, mulheres. Nós somos poucas aqui. Eu não sei quantas nós que estamos aqui nessa hora, mas eu quero liberar uma palavra poderosa para a tua vida, para a minha vida também. É que as coisas ruins, as angústias dessa vida, os momentos de depressão, os momentos de aflição, não possam nos tirar a esperança, a leveza, a fé de receber a vitória no final. No final, Deus restaurou a família. Através de Boaz, restaurou aquela família. Ninguém estava nem esperando aquilo. É um fato curioso, não existe a menção do nome de Deus nesse livro. Você não vai ver aqui dizendo e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, sabe por quê? Porque Deus estava tecendo aquela história, as circunstâncias, por trás daquelas cenas. Por detrás daquelas cenas estava a mão de Deus querendo mudar as escolhas, querendo mudar as circunstâncias da vida
daquelas pessoas. E para concluir essa palavra, para não ficar aquela coisa pesada, eu quero dizer que a tragédia de Noemi fazia ela pensar que Deus estava punindo ela. Mas não estava punindo, Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando das circunstâncias. Talvez ela precisou perder o marido e os 2 filhos, mas era consequência da vida e até dos atos de Elimeleque, que fez coisas sem pedir permissão a Deus. Muitas das vezes a gente paga por uma coisa que a gente faz, por uma desobediência, mas isso não quer dizer que a nossa geração vai pagar por aquele mal. Aconteceu, eles morreram, elas voltaram para aquela terra. Boaz a conheceu e resgatou a dignidade daquela família. Então, o que eu tenho a dizer para você é que Deus está trabalhando no silêncio. Deus está trabalhando nas tragédias. É duro você ter que dizer para uma pessoa, foi permissão de Deus. Deus sabe o que faz nas horas das dificuldades, das tragédias. Mas o livro conclui com uma genealogia. O seu filho Obed era o avô do rei Davi. Olha que coisa mais especial e linda. De onde veio a linhagem do Messias. Coisa mais linda. E a geração foi assim, ó. Perez gerou Esrom, Esrom, Rão a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, Jessé, o pai de Davi. Gente, que Deus nessa noite possa nos fortalecer com essa palavra, dizendo assim, ele dizendo que eu estou no controle de tudo, da história da humanidade, da tua vida, do mundo. As misericórdias divinas estejam sobre você. As maravilhas do Senhor estejam sobre a sua vida. Que nessa tragédia exista uma reversão divina. Que Deus possa fazer as coisas que estão deixando você para baixo. Que Deus possa fazer o movimento de que essas coisas possam te levar a um nível espiritual forte. Que você possa conseguir a tua vitória. Nada do mundo é mais forte do que a presença de Deus na tua vida e na minha vida. O Senhor é um Deus que vê a tua lealdade. Quando o Boaz estava olhando ali, vendo, como é que eles estavam observando a lealdade e o jeito com que aquela moça tratava a sua sogra, trabalhava sem querer nada de troca, em troca. Que o Espírito Santo possa ver também a tua luta, possa ver a tua lealdade também. Tá? Porque Deus está vendo você sofrendo, mas Ele também está vendo qual que é a tua atitude. Como é que está sendo a tua atitude? Deus possa fortalecer você. Amém? Deus possa fortalecer a mim também. Deus possa ser leal a você nessa noite. Muito obrigado. Essa foi a palavra que Deus me deu. Amém. Amém? Deus me deu essa palavra e você possa ler em casa, porque talvez você vá descobrir coisas que eu não pude falar aqui nessa noite, né? Através dessas simples palavras, né? Obrigada, viu? Deus abençoe cada uma de vocês que eu estou vendo aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, e foi uma confirmação, porque esses dias eu estava de férias e acabei não indo para São Paulo, e aí eu e meu marido estava descansando, ele falou, Thalita, vamos, né? Sempre quando a gente não consegue ir na nossa igreja, que é em São Paulo, a gente procura alguma igreja aqui próximo de casa. E aí eu vou conhecendo várias, né? Vou ouvindo a palavra. E justamente o culto de semana passada, o culto de domingo, falou sobre Ruth. Falou sobre a história de Ruth. Então foi confirmação. E é para mostrar. E também confirmação desses 2 dias, né? Quem tem acompanhado lá no grupo, eu compartilhei 2 devocionais. Um ontem e outro hoje. A palavra ontem falava sobre amizade e a palavra de hoje falava sobre ter fé, né?
E é muito isso, porque eu acho que a passagem de Ruth, o que ele deixa mais claro, assim, é sobre a gente ser fiel, né? Fiel a Deus, confiar nele, que mesmo, né, Ruth, ela não sabia o que poderia acontecer, talvez, né, assim como a outra, que por mais que gostava da sogra, no momento, né, que a sogra falou, não, volta, eu não posso, ela foi e voltou. Mas essa, ela talvez, né, na visão humana, ela não via um futuro na frente. Mas por ser fiel à sogra, ela seguiu. E eu estava até comentando aqui com meu esposo enquanto você falando, e aí uma das coisas que Deus me falou era que Noemi chegou um momento, né, que ela falou assim, me chama de Mara, de amarga, né? E e Ruth, né, todo o tempo com ela, vamos, eu vou crer, o seu Deus é o meu Deus. Então, assim, Ruth, ela não vivenciou essa fé, ela não nasceu nesse crendo, né, em Deus, essas coisas. Mas ela andou tanto com a sogra que ela começou a ter a mesma fé com a sogra. E aí elas viraram não só isso, elas viraram parceiras. Então, quando a sogra talvez por um minuto tenha se entristecido, até perdido um pouquinho da fé, porque às vezes a gente, né, é humano, é falha, às vezes a gente perde um pouquinho, a gente fala assim, Senhor, não vai acontecer. E quando, né, Noemi se entristeceu, ela foi, não, bora, vamos. Então, ela começou a ter a fé que a sogra dela tinha. E até mais, se bobear, né? Até mais. Então, ela foi fiel, ela continuou. E é isso que Deus quer com a gente, que a gente seja fiel. E a pastora falou, justamente uma das coisas que tu falou no devocional procure pessoas que estejam tristes, que estejam passando por algum momento de dificuldade e exerça trazer essa fé para ela. Então, que a gente possa ser como a Ruth, que trouxe de volta, né, essa esperança para a sogra, que a gente possa estudar a palavra, que foi isso que eu coloquei hoje na uma das meditações, que a gente venha pegar alguns versículos, né, se a gente, né, puder ler a Bíblia, mas que a gente decore alguns versículos daqueles momentos mais difíceis onde Deus cuidou, para que a gente possa trazer isso para as outras pessoas, para que a gente venha edificar a fé de outras pessoas, de outras mulheres. A gente sabe que a gente passa hoje por um momento muito difícil, a nossa nação está doente, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, que precisam tanto de uma ajuda. Eu falei, eu mesmo tive uma crise de ansiedade, foi graças a Deus e graças a esse grupo que foi 3 dias que, assim, eu achei, eu falei, meu Deus, vou morrer. E aí, quando foi de uma segunda para quarta, na quarta-feira que eu entrei no culto, e Deus foi falando comigo, e as irmãs me chamaram depois e me perguntaram e oraram para mim. No outro dia, eu acordei sem nada, e desde então nunca mais eu tive crise de ansiedade. Então, é uma palavra, é uma oração das irmãs, tudo isso muda. Por isso que eu falei que o Conexão, ele vai passar por uma mudança, porque Deus falou comigo. É algo que eu queria compartilhar com as irmãs. Eu fiquei 15 dias de férias, eu fiz totalmente um plano para eu estudar, terminar minha pós, e Deus fez outro, falou, não, você vai tirar esses 15 dias para mim. E eu fiquei 15 dias vivendo para Deus, o dia inteiro ouvindo louvor ou escutando a palavra. Eu assisti, falei para as meninas, eu assisti a série que fala de Jesus, que conta os milagres, os caminhos dos discípulos, e eu passei os 15 dias, todos os dias assistindo, e parecia que Deus tinha falado assim, olha, você vai ser minha discípula nesses 15 dias, senta aqui que eu quero te ensinar. E Deus foi ministrando na minha vida, e foi falando tantas coisas, e chegou um momento realmente, agora esse ano a gente completa 3 anos de conexão, chegou o momento da gente mudar esse grupo, mudar para melhor, então ganhar mais vidas, divulgar mais. Eu convidei algumas irmãs para me ajudarem a abrir o culto, falar mais do amor de Deus, colocar uma palavra lá no grupo. Então, vamos ter muitas mudanças, mas é para melhor, para trazermos mais vida. Mudei até agora, o nome tá Conexão Feminina Yeshua, que é salvação, né? Yeshua significa salvação. Então, vamos buscar mais.
É isso que eu quero para o nosso grupo, é isso que eu tenho sentido. E o inimigo tem cirado tanto com o que Deus, né, tem falado comigo nesses últimos dias, que quem esteve aqui quarta-feira viu levantado o inimigo. Semana passada eu convidei uma pastora que é uma bênção, a primeira vez que ela veio pregar no nosso culto, e foi bem no dia que eu convidei as irmãs para me ajudarem a administrar, que Deus me deu a estratégia de convidar outras irmãs, de mudar o grupo, de fazer algumas alterações, e eu já comecei a colocar em prática. E justamente nesse dia entrou algumas pessoas perturbadas que tentaram atrapalhar a todo momento o culto, que até partes íntimas mostraram no vídeo, para fazer com que parasse. Mas graças a Deus a pastora foi firme, a gente continuou em oração e deu tudo certo. Porque o inimigo é assim, né? Ele vê que a gente está se posicionando e aí ele quer entrar. Mas a gente Eu achei tão estranho. Você conhecia aquelas pessoas? Não, eu não sei. Eram convidados de alguém? Não, eu não sei porque as pessoas, a gente divulga o link, né? Então a pastora divulgou os links nas páginas dela, no Instagram, nos grupos que ela tem. Eu divulguei aqui no grupo do condomínio, em outros grupos que eu tenho, e pela primeira vez entrou um monte de gente para atrapalhar, umas 8 pessoas para atrapalhar o culto. Não deixou a pastora falar, foi mais ou menos uns 10 minutos só de palavra. Eu consegui ouvir, porque, né, quando Deus quer falar, ele fala de qualquer maneira. Pode ter gente querendo atrapalhar, mas quem precisa receber, vai receber. Então, eu recebi a minha porção. Mas a todo tempo, essas pessoas tentaram atrapalhar até o final. E eu consegui ir tirando algumas pessoas, porque eu consigo remover aqui. Quando eu vejo, tive que desabilitar até o chat, porque lá nesse chat que a gente coloca aqui, escreve, só vinha besteira, só sacanagem, um monte de besteira. Então, assim, o inimigo ele se levantou de uma tal forma, irmãs, de uma tal forma para acabar. Mas mal sabe ele que isso ele só me trouxe mais vontade ainda de continuar. Que quando ele se levanta é porque a gente sabe que realmente a gente está no caminho certo, que é aí que, né, Deus está mostrando. Quando ele levantou, realmente levantou para cair. Porque aí ele só mostrou que realmente o que Deus tem para fazer dentro desse grupo, minhas irmãs, é muito maior do que a gente pensa, maior do que a gente imagina. Então, assim, algo que vou confessar para vocês que no dia seguinte me deixou, meu coração estava apertado, porque eu falei, Senhor, que levantar foi esse? Que levante foi esse? Mas eu orei, chamei um amigo meu, ele orou junto comigo, eu e meu esposo oramos, e para a honra e glória do Senhor, o inimigo foi derrubado, estamos aqui firmes e fortes. As irmãs que queriam entrar não estavam conseguindo entrar, mas hoje deu tudo certo. Eu fiz até um jejum de manhã, chamei as irmãs, falei, vamos fazer um jejum, uma oração, gente, para a honra e glória do Senhor. Mas é isso. Deus quer que a gente seja fiel a Ele, Ele quer que a gente se posicione, que a gente creia nele, mesmo que muitas vezes a gente não veja, né, não esteja vendo o chão. Mesmo a gente tem que fazer muitas vezes, né, como o Pedro, falar assim, ó, será que Senhor, posso andar sobre as águas? O Senhor fala, pode, minha filha, pisa e pisa com firmeza, vai, bora lá, bora lá andar. E é isso. Eu quero aproveitar esse momento e pegar os pedidos de oração, e aí eu vou pedir para a pastora orar pelos nossos pedidos de oração. Então, se alguém tiver algum pedido de oração neste momento para fazer, por favor, abra o seu microfone aí. Thalita. Oi. Boa noite, tudo bom, meninas? Boa noite, Dani. Tudo bem, graças a Deus. A paz para todas. Eu queria fazer pedido de oração, mas o meu pedido hoje é um pouco diferente. Em vez de eu pedir oração para minha família, emprego, saúde, eu quero pedir oração para as pessoas que têm, parece que não encontrou ainda o caminho do Senhor, que gostam de contradizer, de falar mal das pessoas, de amaldiçoar as pessoas, apontar o dedo, julgamento. Elas precisam encontrar o caminho. Então, que a oração seja para elas,
para todas Amém. as pessoas que ainda não encontrou o amor de Deus, que elas consigam encontrar, e a gente entra em oração para que essas pessoas elas tenham luz. Amém. Amém. Vamos orar. Vamos orar. A gente está Amém. vivendo um mundo muito, né? Eu estava falando ontem para o meu esposo. Eu participo de um grupo, tem um grupo aqui do meu condomínio, e, gente, vocês precisam ver, uma coisa assim, ó, um negocinho assim, o pessoal só falta se matar dentro do grupo. Ontem entrou um assunto, não sei o que lá, sobre a taxa do condomínio. Aí um falou assim, a taxa é alta. Aí o outro falou assim, mas precisa ir na reunião para você entender o porquê que é alta. Aí o outro falou, você folgado, já começou uma bateção de boca. As pessoas andam tão sem paciência, gente, tão sem amor um pelos outros. Sorte que teve uma irmã abençoada lá que falou assim, gente, vamos ter calma. Não é assim, a gente tem que ser, a gente é vizinho, a gente tem que ser uma família. Mas as pessoas andam tão sem paciência por tão pouco. Eu participo de um grupo da pastora Fátima, que semana passada eu acho que alguns viram até na TV. Uma irmã que participava, inclusive estava dentro desse grupo, e ela foi morta com 8 facadas. Essa irmã, ela chegou do trabalho, uma vizinha falou para ela, falou assim, olha, tá tendo som aí na sua casa que tá muito alto? Ela falou, não, acho que é no bar da esquina. Aí ela foi lá, viu e falou, é realmente no bar da esquina. Ela falou, será que vocês têm como abaixar um pouquinho? O som tá muito alto. E começou a falar. Um rapaz que estava esposo, namorado da mulher do bar, começou a achar ruim, começou a discutir com a mulher. Quando ela virou as costas, ele deu 8 facadas e matou ela. 8 facadas. O caso da professora, ela era professora? Ela era enfermeira. Enfermeira? Enfermeira. Porque teve um que passou que, na verdade, esse bar era no fundo de uma oficina. E não era bem um bar. Então, deve ter sido casos parecidos. Parecidos, mas para você ver como as pessoas andam tão sem paciência hoje, né? Ultimamente. A pastora falou, gente, eu vou tirar a irmã porque, infelizmente, ela foi morta. E tirou ela do grupo. E eu fiquei, meu Deus do céu, que mundo que a gente está vivendo. Raquel, pode falar. Então, mas isso nós cristãos já sabemos, né? A palavra de Deus está se cumprindo. A primeira guerra, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. E nós só devemos orar para que o Senhor alcance os escolhidos. Porque nem todos verão a Deus. O Espírito Santo só vem aqueles que são escolhidos, como nós que estamos aqui ouvindo a palavra. Deus é criador de tudo, ele sabe de todas as coisas, e o que cabe a nós não é orar para que isso cesse, porque a palavra dele é orar para que as pessoas, e nós façamos o ID, busquemos o máximo de almas possíveis, porque é o que eu estava ouvindo ontem. Eu fui no estudo, estou indo no estudo, numa igreja, né? Hoje faz tempo que eu não venho, né? Porque eu falo de quarta-feira, geralmente eu estou na igreja, e hoje eu não fui, que eu estou resolvendo os negócios aqui, estou ouvindo, mas e o pastor tinha falado, tudo que está acontecendo, nós não temos nem que orar para que não aconteça, porque é a palavra, e contra a palavra a gente não tem como fazer nada, mas é orar para que as pessoas sejam alcançadas. Deus fala na palavra dele, com o aumento da iniquidade não é ódio, a iniquidade é algo muito pior. Com o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam, dentro das igrejas, em qualquer lugar, e isso está aí. Nós só temos aqui buscar, continuar, ficar de pé, sejamos luz. Essa palavra foi muito forte no meu coração, e que a gente tem que se despir de coisas ruins, negativas, e buscar, e por mais que às vezes eu não vejo mais jornal, mas quando eu vejo, eu fico pedindo misericórdia a Deus, e eu entendo que tudo isso é a palavra do Senhor se cumprindo, e nós como servas devemos orar e fazer o melhor. Irmã, meu Deus do céu, que situação vocês passaram, mas é isso. Você mudou, você viu que você mudou, Conexão Feminina e Yeshua, você está fazendo algo, você buscou de Deus, você achou que o inimigo ia ficar quietinho? Até parece. Se tivesse tudo bem, estava alguma coisa errada aí nesse ministério. Ele tinha que se levantar, porque é de Deus.
É lindo, eu me perdoe porque eu nunca consigo, mas quando eu entro eu vejo, meu Deus, como Deus fala. Mas é isso, a gente só tem que orar e se Deus permitiu que a irmã fosse, de alguma forma ou de outra, ela está na glória, a gente vai se encontrar lá. Sim, E amém. é isso, é minha Amém. palavra. Que sejamos firmes, focadas, perseverantes e quem está de pé, cuidado para que não caia. Não olhe para o homem, olhe somente para Deus, Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus, Rafa. Glória a Deus. É isso, eu falo, a gente fica triste porque, meu Deus, a gente pensa no filho, nos filhos, né? Mas a palavra de Deus está se cumprindo, e justamente por isso, né? Igual meu marido fala assim, na Bíblia, vários personagens da Bíblia, Deus precisou mudar o nome, né? Mudar, às vezes, alguns ele acrescentou né, a uma palavra, uma letra, e outros ele tirou. E quando ele me fala isso, e uma das coisas que ele, né, eu tô com essa palavra Yeshua na minha cabeça há muito tempo. Há muito tempo essa palavra não sai da minha cabeça. Tanto que esses dias eu falei, eu acho que eu vou tatuar essa palavra. E eu tô com isso na minha cabeça. E aí, conforme Deus foi falando comigo esses dias de férias, ele falou: você vai colocar a conexão feminina em Yeshua, porque esse é o sentido, é para isso que eu trouxe o grupo. É para você salvar vidas, para vocês salvarem vidas, para vocês ganharem vidas. Para outras pessoas precisam ser levantadas também. Eu comecei com você puxando, mas outras mulheres vão se levantar nesse ministério, outras mulheres vão ajudar você. E é isso. Tem sido uma bênção. Igual eu falei, o inimigo se levantou, mas ele se levantou, como diz a irmã Vanilda, para cair. E estamos aqui firmes e fortes. Então, eu convido vocês, meninas, para estarem com a gente, para convidar mais mulheres. Peguem o link, mandem para outras pessoas, para outras mulheres que precisam ser edificadas, outras mulheres que precisam ouvir a palavra. Compartilhem nas redes sociais. Se entrar uns perturbados, a gente derruba de novo e a gente vai seguindo. Mas Deus quer que a gente mude, que a gente se posicione. A gente precisa se posicionar para ganhar vidas, para alcançar, independente, né, das coisas que venham, mas como eu coloquei hoje, pode ser, né, Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida, tem coisas que não vai acontecer, como diz aquele louvor, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e é isso. Oi, Tata, boa noite. Oi, madrinha, boa noite. Boa noite a todas. Que luta, hein? Misericórdia, só Jesus, hein? Meu Deus, que batalha. Desde a semana passada eu estou nessa guerra para conseguir entrar. Na terça-feira passada eu falei para você, né, Tata? Eu pedi para Deus em oração, né, para que Ele me desse um sinal, uma posição, né, um direcionamento, para que eu pudesse voltar, né? Estar com ele, realmente com ele. Aí você me fez esse convite, né, na quarta-feira. Eu tentei entrar, quem disse que eu consegui? Não consegui entrar nem por decreto. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Aí eu estava falando com o João Vitor agora, né? O seu primo está aqui do meu lado. Aí eu falei, filho, vamos batalhar, vamos entrar, vamos conseguir entrar. E ele conseguiu, né? Do celular dele, mas eu tô aqui com ele. Aí ele falou, nossa, mãe, verdade. Ele falou, mãe, pede oração para mim também. Eu tô precisando. Eu falei, filho, eu sei, porque ele também está numa guerra, minha filha, espiritual, com só Jesus. Aí ele falou, mãe, pede para Tata colocar meu nome na oração também. Eu falei, pode deixar, filho. Nós vamos estar juntos agora, vamos levantar, né, Tata? Sacudir a poeira e vamos embora. Tem muita coisa para se fazer, né? Amém, é isso mesmo. Estão vendo, gente? Ó, minha madrinha, eu convidei ela quarta, falei assim, ó, como eu sei que ela tá querendo se firmar, falei, Senhor, me mostra as pessoas para eu chamar, né? E aí uma delas foi a minha madrinha. Chamei as meninas na quarta. Ela não conseguiu entrar de jeito nenhum e ela tá toda quarta-feira no culto aqui com a gente. No dia que ela se posicionou e falou, não, eu vou pôr a mão na obra, o celular dela não deixou ela entrar de jeito nenhum no culto, hoje não estava deixando. Eu mandei, enquanto eu estava falando, estava ouvindo a palavra, estava tentando mandar 300 mil links para ela e não ia. Aí até a hora que ela falou assim, eu vou tentar pelo celular do João, e foi. Então, tá vendo como o inimigo ele quer. E aí a gente, né, que conhece a Deus, a gente sabe que é aí que Deus quer trabalhar mesmo. É que quando a gente vê o inimigo irado, assim, é que ele sabe que a obra de Deus vai ser muito grande. Ah, é verdade, ele levantou para cair, né? É isso aí, Exatamente. com certeza. Amém. Boa noite a todas, Deus abençoe. Boa noite.
Mais Amém. algum pedido de oração? Sim, tá. Thalita, Diga, meu amor. eu queria pedir para a criança que eu pedi hoje no grupo de intercessão da nossa igreja. Eu até mandar isso, só que eu fiquei perdida, não sabia que eu mandava. Então, eu quero pedir para lá. Ela tem 3 aninhos e UTI. Ela teve uma complicação no pulmão, perdeu metade do pulmão e a outra metade foi feita uma raspagem. Ela é missionária, uma moça que eu conheci aqui no bairro onde eu trabalho, e é mesmo. E o inimigo é sujo e ele vem atrás dos nossos, quando ele pode chegar até nós, ele vem atrás dos nossos. E eu queria apresentar a Laura em oração para que Deus, eu sei que ele já começou a obra na vida dela e ele é fiel para acabar. Então eu queria apresentar a Laurinha na mão de Deus e eu creio que ela vai se recuperar, vai sair, porque principalmente criança, né, irmãs, a gente fica muito tomada. Eu, principalmente, fico lembrando da minha neta e é muito ruim, é uma sensação ruim, porque elas são quase do mesmo dia, são do mesmo mês, quase do mesmo dia, quando uma nasceu logo. Então, eu fico imaginando a dor dessa mãe, dessa avó, e é muito triste. Eu me comovi muito por essa menina, não só porque eu a conheço, mas porque pela dor que a família deve estar sentindo nessa situação, né? Então, eu queria apresentar a Laurinha, queria também apresentar a minha vida a Deus, que Deus possa dirigir nossos passos, cuidar dos nossos filhos, cuidar do conexão, do novo ou do velho, com nome novo ou com nome velho, mas que Ele possa agradar sempre em cada irmã que tem o seu tempinho, que muitas vezes nem tem um tempinho, mas que liga aí só e ouve, que Deus possa bradar cada vez mais no coração e na mente. Amém? Amém, amém, Ivanilda. Eu vou pedir oração também aqui para. Cadê? A Josefa pediu oração pela Ayla, que está com febre, e pela saúde da família. Eu vou pedir oração também pelo meu pai. Semana passada ele deu um sustinho aí na gente, a pressão dele estava lá no alto. Agora ele já está bem, mas peço que, né, as irmãs continuem orando. Essa semana eu recebi também quem, né, tem um caderninho, assim como eu, a Vanilda, coloquem aí, por favor, para orar pelo Rodrigo Martelo, que é um filho de uma amiga que, né, o inimigo tem perturbado ele. Ele está deixando a mãe muito preocupada, a mãe já não sabe mais o que fazer. Vamos orar também pela vida dele, da mãe dele. E pode falar, Raquel. E oração pela Nora Ney. Nora Ney é a esposa do meu pai. Ela sofre, ela é cristã a vida inteira, mas sabe aquela pessoa ignorante, que não sabe ler, que não teve instrução? E está passando por uma situação muito difícil e o senhor Otacílio, que é meu pai, não está ajudando ela, mas humilhando ela. Ela teve complicação de que ela tem asma e foi parar no hospital, teve pneumonia. O pulmão dela é muito fechado, passou muita dificuldade, só que ela perdeu a força nas pernas, ela não está conseguindo andar, que deu alguma coisa, não sei qual foi o problema que deu, e nisso ela está acamada, não está conseguindo andar, e você sabe que pelo SUS é complicado, mas eu tenho mandado mensagem para ela, para se fortalecer, não esperar nada dele, que o que vem é de Deus, né, mas é difícil você ver um ser humano que diz ser cristão e maltratar a pessoa ali, em vez de acolher, né. Complicado ali a situação deles. Eu peço muito para Deus para entrar no coração dele, porque tem gente que está dentro da igreja, mas não é cristão. Isso mesmo, vamos orar pelo seu pai, então, Raquel. Mas por ele mesmo. Eu peço muito a Deus, que é muito difícil ver a situação assim de uma pessoa desse jeito, assim, né? Eu peço muito a Deus e é o que eu faço, mas o problema dela agora está muito difícil. Eu fiquei em choque vendo uma pessoa que sempre fez as coisas, sempre buscou de Deus e tá ali naquele jeito, né? E aí tá sendo atacada a fé dela ali, palavras horríveis, humilhação e
e pedir a Deus ali pela libertação dele e ela se fortaleça em Deus. Amém. Vamos orar. Obrigada. Vamos orar. Mais algum pedido, meninas? Oi, Tata, licença. Ô, João. Tata, antes de tudo, eu queria saber se eu tinha permissão para me manifestar ou é só mulheres mesmo? Não, eu te dou permissão, meu amor. Te dou. Ó, Tata, eu tenho que admitir que eu não sou. Eu não tenho o costume de estar em comunidade e tal, mas eu sou um buscador agnóstico e tenho minha fé em Deus e queria parabenizar aí vocês pela iniciativa. Eu vejo aí de longe, vejo minha mãe aí na busca dela, eu acho bonito. E voltando a alguns assuntos que eu escutei aí, que as irmãs estavam falando, eu estava lendo Jó há um tempo atrás, e pelo pouco que eu entendi, é muito bom qualquer coisa que aconteça com a gente, porque como você falou, hoje em dia o mundo é muito cheio de ego, o pessoal está com depressão, ansiedade, está passando por tanta coisa ruim, mas eu diria que até mais os momentos de dor, e sei lá, eu vivi isso em prática em alguns sentidos, ele transforma a gente, ensina a gente, talvez até mais que o momento de boa vivência. E talvez a gente esteja aqui nesse mundo mesmo para entender com a dor e com os outros sentimentos de tristeza e tal. Tudo é bom dependendo da nossa ótica, né? E a régua de tudo dentro do meu pouco entendimento é Jesus. E, em resumo, é o amor que a gente, mesmo que de forma falha, a gente tenta pregar um pelo outro. Mas, em resumo, sejamos como Jó. Eu acredito assim, ele, além de viver conforme os ensinamentos de Deus, ele vivenciou a fé na prática, pela dor, pela tristeza, e teve uma ótica diferente. Ele pode ter sentido a dor e passado por provações que eu não imagino, mas no final de tudo ele foi provado e ele passou, e eu acredito que a gente tem a mesma capacidade, porque Jesus nos autorizou a isso. Ele falou: o mundo jaz do maligno, mas calma, filho, você tem a mesma que vencer o mundo como eu. E só que é isso mesmo, queria parabenizar, boa noite aí para vocês e, e bom culto. Amém, João. Amém. Amém. É isso, é no deserto que a gente tem as melhores experiências com Deus. É no momento de deserto, eu falei ontem para uma amiga, é no deserto que a gente tem as melhores experiências, que a gente se aproxima mais do Pai. Só que uma hora o deserto acaba, uma hora a gente chega na Terra Prometida. Só que vai da gente, muitas Amém. vezes, decidir se a gente quer ficar no deserto, porque, infelizmente, como a gente falou, a gente vive num mundo que, né, muitas pessoas estão doentes, muitas pessoas acabam optando por continuar no deserto, né? Não conseguem ter força para sair do deserto. Mas é no deserto que a gente tem as melhores experiências. E aí, quando a gente realmente aprende com Deus, aprende com Jó, com todos os personagens da Bíblia, aí a gente fala, não, eu tenho que ter essa fé dele, eu vou sair desse deserto. Eu tô aqui só para aprender, mas eu vou sair desse deserto. E é sobre isso, é isso mesmo. Amém. O que mais? Acabou-se? Amém. Então, pastora, orem por nossos pedidos, por todas nós, por todos nós, pelo João que está aqui ouvindo, meu esposo também. Por todos. Carregado. Amém. Eu já anotei aqui alguns pedidos. Gente, vamos orar mesmo. Deus está no comando, né? E igual falaram aí, né? Muita falta de amor. Orar por salvação mesmo. O grupo mudou, né? Yeshua, vamos orar. E Deus é bom e maravilhoso. E bem-vindo, João, né? Quis falar no grupo, Obrigado, que bênção, obrigado, né? viu? Amém. Em Deus nós somos fortes e vamos orar mesmo. Todos os pedidos que eu consegui anotar, eu peço para orar por Magdel Marcos, que é o nosso motivo de oração, né? Nossa família. Thaís Guimarães, Josué Costa. Peço para meu filho também, Caleb, que meu esposo levou ele agora no pronto-socorro com a garganta inflamada, mas isso é normal. Agora, o Magdel Marcos descobriu um câncer no intestino, 33 anos, meu sobrinho. Nós estamos orando, está aguardando a cirurgia.
Thaís Guimarães está com cirurgia marcada para tirar a retirada de pedra nos rins e está com infecção urinária. Josué Costa se operou da apendicite, esse está quase ia para a UTI hoje. A gente orando, Deus abençoou que um médico foi lá e disse, não, vamos levá-lo para o quarto. Deixou a cirurgia aberta, porque as complicações, né, que eu não sei explicar. Então, esses são os meus pedidos de orações. Mas vamos orar crendo que Deus é maravilhoso. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós bendizemos o Senhor. Até aqui, o Senhor tem nos honrado. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Esses pedidos, Senhor, anotados pela Thalita, por todo esse grupo, por essas mulheres, o João, todos os pedidos feitos aqui nessa noite, por mim, Senhor Jesus, pelas pessoas que estão perto, pelas pessoas que estão longe, as crianças que estão na UTI, as crianças que estão hospitalizadas, todos os pedidos feitos para a honra e glória do teu nome. O Senhor está no controle da terra, como foi dito aqui na palavra, que o Senhor nos revelou, Pai, porque de nós não sabemos nada, Senhor, também a situação de Jó, ali, Senhor, o final foi melhor do que o começo, e nós cremos, Pai, nessa vitória, nessas curas, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, porque não é a nossa vontade, mas é a tua vontade na nossa vida, e o Senhor venha honrar, Senhor, os propósitos de oração desse grupo, as consagrações, Pai, porque nós sabemos que as palavras, Senhor, que nós saem do nosso profundo, do nosso íntimo, ela não vai voltar para nós vazia, ela vai fazer o efeito para a qual foi designada, e esse é o meu pedido nessa noite, por todos os pedidos aqui, que vão continuar orando por eles, o Senhor vem entrar com providência ainda essa noite, para a honra e glória do Senhor, e toda honra e toda glória seja dada a Ti, porque se o Senhor quiser curar, o Senhor cura hoje, o Senhor estenda a sua mão e faça o milagre para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha oração, já agradecendo em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome. Todos digam amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém, glória. Amém. Glória. Meninas, boa noite. Boa Pastora, noite. mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Que vocês possam ter, meninas, um restinho de semana abençoado. Vocês sabem que, se precisarem, podem contar comigo. Vão lá para o outro grupo do WhatsApp, que eu criei nesse outro grupo. E teremos mais meninas. Eu vou ver se eu monto um grupo aí, né, de oração, essas que vão entrar junto comigo para a gente orar umas pelas outras. Então, que a gente possa fazer relógio de oração, exercitar mais essa fé, é isso que Deus quer nesse momento, mais posicionamento, e eu conto com vocês para isso, tá bom? Uma boa noite a todas, fiquem com Deus. Amém, sua linda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, João, beijo, madrinha. Tchau, tchau. Beijo, fica com Deus. Deus Com abençoe. Deus. Boa noite. Todos.